Atenção, este vídeo tem a intenção de abençoar você. Então curta, se inscreva, compartilhe e aperte o sininho para as atualizações do canal. Agora sim. Oi, agora sim. Nós vamos começar então. Tem um pessoal aí bacana que está chegando, eu creio que seja conhecido de vocês, o grupo Neves e Teixeira. Quero agradecer a generosidade da doutora Denise, doutor Diogo, em poder, assim, nessa noite, separar esse tempo para estarmos juntos, ainda que online, né? Mas é um grande prazer sempre estar com vocês. E assim que passar esse período aí, quero tomar aquele café bacana com vocês. Amém. Por bênção, recebo. Bem, eu quero fazer uma pergunta, já iniciar fazendo uma pergunta ao grupo Neves e Teixeira. A gente tem vivido dias complicados, dias difíceis, é notório, né? Todo mundo sabe. E muita gente ficou desempregada nesse período. Outros estão em suas casas recebendo um auxílio do governo. E outras ações os patrões estão tendo e o governo federal também. Mas tem surgido muitas perguntas sobre como pagar as dívidas que já existiam, mas que quando se trabalhava podia dizer, ó, vou pagar tanto todo mês X, e agora com a pandemia todo mundo foi pego de surpresa e não sabe como agir. E a primeira dessas dúvidas é, em relação, e eu quero deixar o grupo Neves e Teixeira bem à vontade para falar sobre esse primeiro tema, em relação ao pagamento do contrato de colégio, né? Na verdade, a mensalidade do colégio. Eu conversava anteriormente com a doutora Denise e ela me deu uma pincelada do que seria, mas eu gostaria que, se fosse possível, vocês explicassem, o grupo Neves e Teixeira, explicasse como que é. A gente ouviu até falar sobre 30%, né? Nos noticiários é o que mais é falado, mas em que se enquadra isso, se é real mesmo, se há possibilidade de conversar com o colégio para poder pedir um desconto. Eu queria deixar vocês bem à vontade para falar sobre esse tema, que se trata sobre o pagamento da mensalidade de um filho que está no colégio Albert. Então, boa noite, pastor. Saudade. O pastor da Primeira Igreja Batista de Grão-Pará, Nova Iguaçu. Eu sou a doutora Denise, para quem não me conhece, até porque hoje eu não estou no meu Insta, né? Estou no Insta do pastor. E nós temos um escritório de advocacia no centro de Campo Grande, o Neves Teixeira Advogados Associados. E realmente esse período de pandemia está muito complicado, né? Para honrar as dívidas, considerando que muita gente está em casa, inclusive nós, né? O nosso escritório está fechado desde o dia 26 de março e o judiciário fechado desde o dia 15 de março. E temos também filhos, né, estudando. E no primeiro momento, a gente ficou pensando como a gente ia fazer para honrar com relação a esse pagamento, porque começou a vir a forma de estudar em casa, né? Primeiro veio os textos, agora meus filhos estão estudando de forma online todo dia ao vivo. E a gente entrou em contato com a escola para poder tentar negociar e também fomos para a lei. E na lei a gente observou que estava começando a tramitar um projeto de lei onde mencionava, onde fala desse desconto de 30%. Só que essa lei ela não estava tramitando de forma prioritária, né? Onde assim as pessoas estavam até preocupadas, com medo de repente, passar a pandemia e não ter o devido desconto. E, por honra e glória do Senhor, esses dias essa lei entrou em vigor, que é a Lei 8.794, agora de 2020, onde fala dos 30%. A lei fala dos 30%, 8.794 de 2020, fala dos 30%. 30% esse que tinha escola que não estava querendo dar nada, estava querendo dar 30% ou 15% ou até nada. E então, assim, hoje está guarnecido pela lei que seriam 30% que os colégios deveriam dar para aquelas mensalidades que são a partir
de R$350. Ou seja, se o valor da mensalidade for menor que R$350, não está incluído esses 30%. Entendeu? E o desconto, ele seria menor, tá? Eu vou até deixar agora, porque aqui eu e o Diogo, nós somos como se fosse o queijo e a goiabada, né? E eu gosto de ver o meu esposo falando, porque eu costumo dizer que eu sou a doutora do povo. Por quê? Não que o Diogo não seja, mas o meu linguajar é informal, né? Eu sou mais assim, mais falo. E o Diogo é mais contido. Mas eu gosto de ver ele falando a parte técnica, né? Gosto de ver ele jogando a parte técnica. Então, assim, eu deixo aqui que as pessoas que pagam a partir de R$350 no colégio do filho tem desconto de 30%. E se for um valor menor e se for associação, eu vou deixar para o meu esposo estar falando como está sendo tratado essa parte. Posso fazer uma pergunta antes do doutor Diogo dar continuidade? Pode. Em cima dessa... Pode. E esses 30% é a partir de mais ou menos que data? A partir de hoje? Ou a partir de quando começou a pandemia? Bem, geralmente a lei ela só vai produzir efeitos a partir da sua publicação no Diário Oficial. Então, o que estava acontecendo? Até porque isso é um princípio do direito administrativo. Em um ato, seja ele jurídico, seja ele administrativo, tem validade sem que haja esse requisito formal da publicação, tá? Essa lei foi aprovada, embora estando em pauta ordinária, não em pauta prioritária da Assembleia Legislativa, é bom que se diga, é uma lei estadual, ou seja, do Estado do Rio de Janeiro, mostra realmente que houve uma mobilização dos nossos representantes, né, na Assembleia, sensíveis ao momento delicado que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta. E não somente o Rio de Janeiro, como diversos estados da federação que estão sofrendo aí os graves efeitos, não somente da Covid no que toca ao colapso do sistema público de saúde, mas um colapso financeiro. E isso digo até com base em dados do Ministério da Economia, que registrou um aumento de 76,2% no nível de pedidos de seguro-desemprego. Ou seja, então isso atesta o grau enorme de pessoas desempregadas em razão do fechamento de diversos estabelecimentos, né? A gente está vendo aí principalmente o comércio, o turismo, né? Vários setores sensíveis que estão sendo afetados. Ou seja, nós tivemos, em relação ao mesmo período de maio do ano passado, um aumento de 218 mil pedidos de seguro-desemprego. Então vejam o efeito devastador que a Covid-19 está trazendo não somente para a saúde, mas também para a economia do país. Então, diante disso, a gente viu toda essa mobilização da Assembleia Legislativa, não só no sentido de aprovar essa legislação que prevê esse desconto de até 30% no valor das mensalidades, acima de R$350, a gente tem também as associações de ensino, que aí o desconto é um pouquinho menor, ele vai orbitar em mais ou menos 15%. A gente tem também o caso das crianças que estudam em período integral, tá? Que é uma situação que acontece para muitos pais, que às vezes trabalham durante o dia inteiro e deixam o seu filho de manhã e só vão pegar o seu filho às vezes no final do dia, né? Então também há essa regra do desconto de 30% nesses casos, considerando-se a redução também da carga horária dessa criança, e é onde a gente tem visto muitas escolas, inclusive o colégio dos nossos filhos, com uma carga horária agora diferenciada online, ou seja, onde eles estudam ao vivo, mas remotamente, ou seja, embora a aula seja ao vivo, mas não estão fisicamente juntos. Porém, o conteúdo programático continua sendo apresentado, né?
Nós estamos aí diante de uma questão grave porque houve uma prorrogação da suspensão de aulas até o final do mês de julho deste ano, a princípio. Ou seja, estamos tendo um perigo real de termos um ano letivo perdido. Então, isso também é um motivo de grande preocupação, né? E aí, dentro desse tema proposto, né, agora a gente falou de mensalidades escolares. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. É que, assim, só uma ressalva, pastor, que não é a questão de polemizar, né? Mas, assim, a gente gosta também de colocar o nosso inconformismo. Por quê? É 30% do valor que vai, 30% que vai ser tirado a título com relação a essa lei. Só que, assim, o que me causa, às vezes, tristeza, né, digo assim, para muitas pessoas, é que o filho que estuda de forma integral, um colégio integral hoje, em média, um particular, ele paga 1.000 e pouco, porque são 8 horas, 9 horas. Porque ele almoçaria, janta, né, no colégio. E, assim, eu, particularmente, eu vejo que, nesses casos, o desconto teria que ser maior. Por quê? Porque a despesa que iria dar para o colégio não está dando, está dando em casa. Eu estou falando isso até porque eu tenho 2 crianças e os meus filhos, eles ficam de forma integral. E, assim, gente, os meus filhos, assim, eles estão comendo, porque as crianças também estão ansiosas. Estão comendo, assim, desesperadamente. E o desconto que está dando para as crianças que estão no integral está um desconto muito menor. Ou seja, se paga em média, um pai paga em média R$1.200, ele está pagando R$800. 30% vai pagar o quê? R$800 praticamente. De colégio que, de repente, pode ser que tenha o ano letivo perdido. Porque o colégio particular, onde está oferecendo conteúdo, aquilo tudo, está aí. O Ministério Público entrou dizendo que, de repente, vai dizer que não pode ser cobrado como matéria. Pode ser que não seja, porque o Ministério Público ele funciona justamente para isso. O custo dos leves funciona com o interesse do menor. E, de repente, vai estar se pagando por um ano que, de repente, não vai ser próximo, um ano que não vai contar. Entendeu? Verdade. E uma coisa que você falou importante também, eu vejo, por exemplo, o colégio, quando ele está funcionando, ele gasta a luz, ele gasta a internet, o ar-condicionado é usado e outras coisas mais, a água e tudo. Ele não tem tido nenhum gasto desse. Nós não temos obrigação, nós temos internet, mas não somos obrigados a ter internet para que o nosso filho tenha aula. Não é isso? Então, o colégio não tem gasto com nada. Além de comida, luz e tudo mais, quem está gastando somos nós, né? Então, assim, isso tudo, a mensalidade está em torno desses gastos com o colégio. E ele não tá. E os professores, alguns deles, no caso do meu filho, eu posso dizer, eles estão nas suas próprias casas, eles nem estão na sede do colégio. Então, assim, é tudo muito estranho, né? Muito estranho. Eu vejo, pastor, que é muito estranho, porque, assim, igual aqui, eu no início eu tive um desgaste muito grande com relação à internet. Porque aqui onde nós moramos é uma internet de bairro, né? A Zona Oeste ela tem muito isso. Tem lugares na Zona Oeste que essas internets de Claro, TIM, Nextel, etc, não comporta nesses lugares, não são acessíveis, entendeu? Eu não vou entrar nessa polêmica que, assim, quem mora no Rio de Janeiro, nessas partes, não são acessíveis por causa de N coisas. E, assim, a internet cai, uma outra coisa. Tem colégio que está mandando coisa para imprimir, tem pais que não tem impressora em casa, aí fala assim, mas se não imprimir, não tem importância, pode fazer no caderno. Aí a criança tem que copiar aquilo tudo. A criança tem que copiar aquilo tudo, entendeu? E assim, a criança fica entediada, a criança fica estressada, porque também só está naquele meio ali. Então, assim, está uma situação muito complicada realmente. Muito complicada realmente. Por exemplo, lá o colégio do meu filho, ele está acima desse valor que vocês falaram, e ele deu no máximo 10% que ele normalmente dá. E não teve conversa. Com essa lei que saiu, acho, não sei se foi ontem, os doutores podem até me ajudar,
eu não posso, de repente, conversar o que foi para trás, mas a partir de agora é isso, eu posso conversar do dia que foi publicado para frente. Sim, exatamente. Então, ou seja, a próxima mensalidade, ele já tem que vir com 30%. Sim, sim, deveria já estar nessa regra. Deveria vir sem o senhor precisar buscar outros meios para fazer valer a norma legal. Isso aí, isso aí. E essa aí que ficou para trás, eu depois vou conversar com o colégio para ver o que a gente faz, porque a nossa prioridade até agora é ter internet, comida, obviamente, né? Pagar o que é necessário, e o demais, a gente vai falar das demais contas também, a doutora Denise até salientou isso, porque também há preocupação de... Esses dias uma colega nossa, e não sei se os doutores querem falar ainda algo desse tema, a gente pode passar para outro tema. Pode passar, sim, à vontade. A esposa relatou que onde ela trabalha, e tem muitas salas, e que a Light foi lá cortar a luz da pessoa que havia alugado uma sala. E a gente ouviu há tempos atrás que, de repente, isso nem poderia fazer. É isso mesmo ou já está valendo? Bem, na realidade, o que ocorre? Foi aprovada uma lei estadual, a Lei 8769 de 2020, que justamente impedia que as concessionárias de serviços considerados essenciais, e aí a gente entende luz, água, gás, esses serviços tipificados como essenciais, não poderiam ser objeto de... Estou um pouquinho resfriado, desculpa. Não poderiam ser objeto de corte durante o período da pandemia, ou seja, corte por inadimplência. Só que a Light, ela então entrou com um recurso da decisão da 5ª Vara Empresarial, que havia justamente determinado a proibição do corte de fornecimento, e esse recurso foi acolhido em parte, justamente porque entendeu o tribunal que o Estado não poderia legislar sobre questão de competência exclusiva da União, nos termos do artigo 22 da Constituição Federal. Só que, não obstante tenha tido essa lei estadual, teve uma resolução da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula o setor energético no país, tá? E essa resolução, que é a resolução 878 de 2020, na verdade, do dia 24 de março de 2020, ela estabelece que não se pode, durante esse período de pandemia, pelo menos por 90 dias, ser efetuado o corte do fornecimento de energia para residências e serviços considerados essenciais. Então, o que acontece? Residência, serviço essencial, não pode ter corte de luz para implemento. Ocorre que a decisão do tribunal limitou um pouquinho essa abrangência que até então havia sido dada, dizendo, olha, não pode cortar a luz de ninguém, botar uma vírgula, não. Se for um serviço considerado não essencial, pode ocorrer, lamentavelmente, corte de implemento. Mas aí é onde vem a polêmica, porque esse tema, inclusive, é um tema que nós tratamos na quinta-feira passada. Tá, um exemplo, vou dar o nosso próprio exemplo. Nós somos advogados, nós não estamos no nicho de atividade essencial, não estamos, tá? E assim, não estamos tanto que nem se fala em emissora nenhuma, em rede social nenhuma sobre o Poder Judiciário e sobre a advocacia, tá? Assim, acredito eu que todo mundo subentende que o advogado é rico, mas nós não somos, tá? Inclusive, todo mundo tem um ranço de achar que o advogado é rico, mas nós não somos. Como muitos colegas, principalmente quem atua como atividade liberal, entendeu? Na realidade, houve aí uma mobilização até do nosso Conselho Federal, justamente para que os advogados fossem enquadrados também no rol de serviços essenciais, né? E, inclusive, até alguns locais, alguns colegas estão até conseguindo atender porque os prédios onde trabalham são considerados empresariais, aí tem uma certa distinção. No caso, como nós aqui, alguns colegas trabalham em locais que são considerados comerciais, então e esses estão fechados ao público, né?
Então, realmente está havendo um mover para que nós sejamos também enquadrados nessa questão de atividades essenciais. Mas assim, mas eu acredito, pastor, eu acredito, como formadora de opinião, né, e como assim, tudo é discutível, eu acredito que esses casos dessas pessoas que não foram enquadrados na lei como atividade social, eu acredito que depois vai ter uma avalanche de ações. Por que eu acredito? Porque a pessoa pode até não ser enquadrada numa atividade essencial, mas ela não está oferindo renda. Ela não está oferindo renda, ela vai pagar como? Porque, olha só, o senhor concorda comigo que quem está na linha de frente da área da saúde, tá? Eles estão, ou mal ou bem, eles estão recebendo. Então tem como honrar. Mas aquela pessoa que não é atividade essencial, mas que não está oferindo renda, ela vai pagar como? Vai ter a luz cortada e vai pagar como? Aí vai ficar difícil. Eu acredito que isso vai ter inúmeras ações discutindo isso, porque vai ter que entrar o quê? Tá, a pessoa não oferiu, não conseguiu pagar nada, não conseguiu ter dinheiro. Como é que a pessoa vai pagar? Fica difícil. É uma questão discutível, que com certeza vai ser objeto de ação. E até sobre esse tema mesmo, já que o doutor Diogo levantou, e o grupo Neves e Teixeira deixou isso muito bem explicado, a gente está com todos os poderes. Por exemplo, hoje, se eu quiser entrar com uma ação, está tudo fechado, não é isso? Exatamente. Os tribunais estão fechados, ou seja, não está havendo atendimento ao público, embora se possa enviar remotamente, já que hoje nós estamos diante dos processos eletrônicos, né? Mas o que acontece? A pandemia tem dificultado esse contato de advogado-cliente. Por exemplo, eu quero distribuir uma ação, e aí eu envio uma documentação para a pessoa por e-mail, por exemplo. A pessoa fala, pô, doutor, não tem impressora. Ou seja, ele não tem como imprimir o instrumento de mandato, ou seja, que outorga poderes ao advogado, e aí como é que essa pessoa vai fazer valer os seus direitos, né? Então a gente também tem esse problema logístico, que esse distanciamento social também tem gerado. Ficou inviável, né? Essa questão de, mesmo com tudo fechado, eles deram a oportunidade de fazer online ou dessa forma, mas nem todo mundo tem acesso aos equipamentos, né, para poder, assim, de forma... É porque, assim, pastor, o que acontece? Existe uma grande diferença dentro da advocacia, é um nicho. Acredito eu, como também acontece com muitas pessoas, que nem um exemplo. Tem um dentista que ele trabalha numa sala, mas tem um dentista que ele tem que é um dono de uma rede. Assim também tem um advogado que trabalha como profissional liberal numa sala. E existe aquele grande escritório, entendeu? Aquele grande escritório, ele até consegue de repente, assim, contratar um boy para fazer um serviço, ir lá, levar as procurações, aquilo tudo. Por quê? Porque, em tese, geralmente, a maioria das ações são pagas no êxito, ao final. Então, assim, vai ter um custo muito grande para aquele profissional que tem uma sala só, que não tem, de ter que pagar um boy para poder distribuir ou levar as ações ou documentação para assinar, considerando que pode ser até que aquele processo não prospere. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente utiliza muito no direito. Cabeça de juiz é igual bunda de neném. A gente não sabe o que vai sair. Por causa do princípio, sim, por causa do princípio que existe de juiz natural, o juiz, às vezes, da vara A, embora a situação da vara A é igual à situação da vara B, mas eles pensam diferente. Aí, às vezes, onde a pessoa fala assim, poxa, doutora, eu também tenho um processo, um exemplo, de SEDAI também. Poxa, mas o meu amigo botou igualzinho, a mesma situação, mas ele ganhou tantos reais e eu não ganhei nada. Mas por quê? Porque cada juiz julga de acordo com a conveniência dele. E é onde, às vezes, a gente acaba sofrendo. Assim, poxa, meu advogado não fez nada. Ele fez tudo, só que, às vezes, aquele magistrado tem uma forma diferente de pensar do outro. Entendeu? É assim, aonde tem as correntes, né? Um segue a corrente A, corrente B, corrente majoritária, corrente minoritária. Uns segue aquela corrente do eu sozinho, eu me acho semideus, vou julgar assim, acabou. Tem muito isso no judiciário também. Infelizmente. Eu fico impressionado porque
a gente vive um tempo tão difícil, eu tenho falado isso até nas lives no Facebook e no canal do YouTube também, e a Bíblia fala que tudo isso ia acontecer, né? E vai acontecer coisas ainda que a gente sabe que são piores. Mas espero que nós não estejamos mais aqui, em nome de Jesus. E o Senhor já nos tenha levado. Mas são dias estranhos. Por exemplo, a gente falou de luz e junto a isso está a água, tá também o gás encanado. E o aluguel, por exemplo. Quem mora de aluguel, sem receber nada, vocês têm a sala lá de vocês. Eu tenho meu aluguel aqui. Outras pessoas têm o seu aluguel. Antes conseguiam, com muito sacrifício, chegar certinho no dia e pagar o seu aluguel. Mas e agora? Com R$600 para quem conseguiu receber, isso não dá nem para o cheiro, né? Não dá nem para o começo. E como assim chegar a um acordo? Qual seria o caminho? Eu pergunto ao grupo Neves e Teixeira qual seria o caminho desse diálogo aí com o dono, né, o locatário do lugar que você está morando ou trabalhando. Bem, na realidade, tem alguns projetos de lei tramitando, inclusive um no Senado Federal, que justamente prevê a questão da impossibilidade do manejo de ações de despejo por falta de pagamento contra locatário durante esse período de pandemia. Inclusive, esse projeto ele tinha sido encaminhado para a sanção presidencial, né? E está ainda a questão de que se esse período seria esticado até outubro, mais ou menos, porque se falava aí de pelo menos até junho, julho, né? De você não poder ingressar com suas ações por despejo, por falta de pagamento, né? Só que diante dessa elasticidade que a gente está vendo da pandemia, que está custando acessar, e o aumento do número de perdas, inclusive de vidas, se contempla de esticar esse período pelo menos até outubro, tá? Ou seja, essa proibição de ação de despejo contra locatário por falta de pagamento. É claro que tem aquela situação que aí não tem jeito, que é quando a pessoa solicita o imóvel para uso próprio. Aí é possível fazer, que é a chamada ação de despejo por denúncia vazia, que é quando o proprietário quer morar. Mas o que se tem ajustado também na prática é o seguinte: se de um lado a gente tem um locatário que foi surpreendido por uma situação a qual ele não deu causa, inclusive por um desemprego involuntário, está acontecendo a nível global. Por outro, a gente também tem um locador que não deu culpa a nada. O locador também não agiu de forma a prejudicar o locatário. E muitas vezes aquele locador também sobrevive da renda de imóveis que ele loca. Então, olha só, dois interesses aí. Então, o que se tem geralmente ajustado, né? As pessoas têm buscado a negociação, o sentar à mesa, o dialogar, e a gente tem visto aí casos que têm chegado aí a patamares aí de 30%, de desconto, até um pouco mais. Até de repente tentar pleitear, tentar pleitear até a metade do valor, porque se o imóvel está totalmente fechado, entendeu? Assim, eu como advogada empreendedora, eu jogaria metade, nem ele, nem eu, a metade, porque a gente está sem auferir e ele sem receber, então ninguém fica no prejuízo. Seria metade, assim, de tudo, não só do aluguel, como também a metade também do condomínio, porque, que nem no nosso caso, nós estamos desde o dia 26 de março com o escritório completamente fechado, e mesmo fechado também cai no aluguel e cai naquela regra da Light, onde lá tem luz também, está sendo cobrado. Está sendo cobrada a luz. Nós temos um frigobar, como outras pessoas também têm. Nossa aparelhagem está lá, o nosso servidor não pode desligar, até porque o nosso escritório, a gente trabalha em rede. Então, assim, a gente tem um notebook aqui onde a gente conseguiu acessar as pastas em rede. Então, está ligado lá. Entendeu? Então, assim, e a luz está vindo. E não é uma atividade tida como essencial a princípio. Foi feito o pedido pela OAB que ainda não veio a resposta. Então, como é que vai ficar? A gente vai ter que ver como é que vai fazer. Acredito eu que não só eu, como muitos lugares estão nessa questão. Muitos profissionais que
da área, não só advogados, como médicos, como também pessoas que têm seu próprio negócio, que trabalham com MEI, né? Pessoas que trabalham com MEI, que tem uma sala alugada, que não está na condição de atividade essencial. A gente queria falar também aqui, tá, que com relação a essa questão da Light também se engloba para água, né, Diogo? E para gás também, com relação ao serviço essencial, com relação ao corte que não pode ocorrer. Então o corte não pode ocorrer, tanto de gás encanado quanto Light e água. O que tem se falado aí, por exemplo, no caso da Light, especificamente, a Light conseguiu reduzir a abrangência dessa isenção, digamos assim, do corte, né? Pode ser também que as outras concessionárias busquem fazer o mesmo, né? Porque, na realidade, o que está amparando esse bloqueio ao corte está sendo agora, pelo menos por enquanto, a resolução da ANEEL sobre o tema, porque o Tribunal de Justiça estava se encaminhando para julgar inconstitucional a lei estadual que isentava as pessoas desse corte, aí dizendo que era um vício de competência, ou seja, que o Estado não poderia legislar sobre essa questão, seria de competência exclusiva da União Federal. Eu ouvi no noticiário que a Light, logo quando saiu essa possibilidade de não haver corte, ela conseguiu uma liminar também e os juros deveriam ser dado continuidade, ou seja, ela não ia cortar, mas os juros ia continuar rolando, que anteriormente ia pagar sem juros, mas ela conseguiu que, eu até me perguntei, tá tudo fechado e a Light consegue isso? Alguém bateu o martelo para eles, né? Mas é aquilo que vocês falaram, né? Mas isso aí está suspenso. Teve uma decisão da presidência do tribunal que suspendeu aí essa questão aí de juros e correção, então isso por enquanto está congelado aí. Está suspenso. Mas na realidade, pastor, assim, o judiciário ele está com as portas fechadas, tá? Está com as portas fechadas, sim, mas já de muito tempo, já desde 2017, uns anos, já estava utilizando a questão online. Tanto que já tivemos uma audiência online agora na pandemia, na Federal. Tivemos uma audiência online. Muito interessante. Não está funcionando, já não estava funcionando para receber o público. Só por uma questão de o advogado ir lá despachar, ter que falar alguma coisa com algum serventuário, chefe de cartório. Mas ele está funcionando assim, entre linhas, né, de forma online, assim, os advogados fazendo pedido para poder tentar levantar valores em processos que já tem valor depositado, que se diz valor incontroverso, para tentar levantar, entendeu? Fazendo as suas argumentações, petições, dizendo, já tem um valor aí depositado, então não tem como levantar pelo menos alguma coisa, um percentual para aquela família e também para que o advogado possa tirar o percentual dele, daquele valor, para poder sobreviver. Então, assim, tá tendo sim. Se você dá uma entrada no processo com uma liminar, tem juízes de plantão para despachar. Tá tendo juiz de plantão para despachar. Não tá fechado, tá fechada as portas, mas tem juiz de plantão para despachar. Tem funcionários trabalhando também, home office, porque eles têm senha. Da mesma forma que nós, advogados, conseguimos trabalhar, eles também têm uma forma de trabalhar. Entendeu? Agora resta saber se estão trabalhando, né? Porque também tem isso. Aí é outra história. Entendeu? Aí é outra história. E outra coisa também, já se tem notícia com relação a alguns tribunais que já disseram que não vão abrir até o final do ano, pastor. Tem tribunal que vai voltar ano que vem. Tem tribunal que só volta ano que vem. Exemplo, Justiça Federal só o ano que vem. Esse ano a Justiça Federal não abre mais. Que é onde se trata, geralmente, assim, para as pessoas poderem entender, né, que está aí nos assistindo, onde trata questões de INSS, onde engloba aposentadoria, Caixa Econômica, pedido, Correios, entendeu? Não vai abrir esse ano. Tudo lá só, auxílio-doença, aposentadoria, tudo está travado. Não é federal. Isso tudo é federal. Tudo é federal. Aposentadoria, auxílio-doença. Agora, com relação aos outros tribunais, ainda está se discutindo se abre ainda esse ano ou se mantém também fechado. Então, assim, nós advogados, a gente está tendo que se reinventar, né? Graças a Deus, assim,
A gente também, Diogo, palestra, só que também, estando dentro de casa, só dá para palestrar de forma memorável, né? Só dá para palestrar de forma em casa, pela internet, que às vezes você não consegue, de repente, oferir renda. Pastor, pelo que eu vi aqui, estou controlando aqui o nosso horário, né? Porque a gente saiu e voltou. Então, eu não tenho como ver quanto tempo está faltando. O senhor consegue ver aí quanto tempo? Não consigo aqui, não mostra para mim, não. Porque, olha só, nós tínhamos entrado 9 horas, mas aí o senhor estava de forma privada, né? Aí o senhor entrou de novo. Assim, pelo meu aqui, faltam 9 minutos para as 10. Isso. É isso mesmo. A gente já está terminando. Isso já está terminando já. Eu quero desde já agradecer ao Grupo Neves e Teixeira por essa oportunidade, que foi uma aula, né? Vocês deram uma aula e eu quero... É claro que vai ficar por um tempo aí no Instagram do pastor Marcos Félix essa live, eu acho, não sei quanto tempo fica, se são 24 horas ou 48 horas, mas o certo é que eu quero deixar aqui a dica e vocês podem estar enviando para quem está vendo agora e vai ver depois para o Grupo Neves e Teixeira. Eu vou pedir aos doutores que mais uma vez informem telefone, e-mail, o Instagram também para estarem seguindo. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês também. E eu creio que vai passar, esse tempo nosso vai passar, que a gente precisa viver. E dentro de casa a gente não vive, né? A gente está realmente com muito bom senso nos cuidando. Agora o prefeito liberou até que as igrejas voltassem, mas a gente, por bom senso, não vai voltar. A gente vai ter todo o cuidado ainda e tudo, porque são vidas, né? E lá na igreja tem muito aposentado, pessoal do grau de risco e tudo mais. Mas eu quero agradecer ao doutor Diogo, que sempre tem sido solícito aí, muito carinhoso também. A doutora Denise, vou falar muita coisa também, porque os dois são pessoas assim, eu costumo dizer para pessoas como vocês, são sine qua non. É um termo usado na obra. Na obra a gente usa muito esse termo, ó, fulano é sine qua non. Então, tanto o doutor Diogo quanto a doutora Denise, só tenho a agradecer pela vida de vocês, tá bom? Amém. Deixa eu falar uma coisa só rapidinho, né? Que tem uma doutora aí que tá nos assistindo, que ela é de Minas, inclusive parceira nossa, que é a doutora Eliane. E ela já colocou ali dizendo que em Minas, não só a escola, como a justiça só volta o ano que vem. Ou seja, só volta o ano que vem. Ela já colocou ali, eu vi que ela fez essa ressalva que só volta o ano que vem. E uma outra coisa que eu queria pedir, eu não sei se quem está aí nos assistindo, Elisângela, algum colega, alguém que possa tirar uma foto nossa e nos mandar, né? Nos mandar, porque eu não consigo, gente, eu não tenho essa habilidade, eu entendo de direito, eu não sei tirar a foto. Quem estiver aí nos ouvindo, puder tirar uma foto nossa, eu agradeço, puder tirar... Eu agradeço puder tirar uma foto. E a doutora Eliane, ó, ela tá falando ali, é de Minas. Quem puder tirar uma foto nossa e mandar pelo zap, tá, doutora? Eu fiz a sua ressalva que a senhora colocou, dizendo que em Minas, tanto a justiça como a escola só voltam ano que vem. E a justiça aqui só volta ano que vem, a federal. As outras esferas ainda está sendo discutido ainda. Eu vou fazer uma coisa, pastor. Fazer um coraçãozinho assim, ó, para poder só dar um sorrisão para a gente tirar uma foto. Já tirou. Ai, obrigada, meus amados. Muito obrigada a todos. Fala aí o nosso... Gente, aí se vocês quiserem dar uma conferida também, a gente tem um site www.neveseteixeira.com.br. Lá tem um pouquinho mais da nossa história, lá tem um pouquinho falando dos nossos ramos de atividade, curiosidades. É bem bacana o nosso site, tá? Aí o nosso WhatsApp também, institucional, tá? Então 21 985 91 28 60, tá? Esse é o WhatsApp institucional do nosso escritório, entendeu? Dá uma curtida lá, uma like no nosso canal no YouTube, né? A gente tem lá o Neves e Teixeira
Oficial. Dá uma passada lá, uma like também, bem legal. E ou então pode nos procurar também pelo direct, né? Pelo direct do Instagram, tá? Pelo meu Instagram pessoal, @Denise das Neves, Neves com 2N, e do Dr. Diogo. É o @Diogo dos S. Teixeira. Aí dá uma curtida lá. Nos acompanha o pastor também, @pastor Marcos Félix, esse grande homem de Deus que está sempre aí nos convidando, né? Já nos levou na rádio. É uma fonte de bênção. Uma fonte de bênção aí que também vem abençoando muito. E assim, aqueles que entraram agora, eu estou vendo ali a nossa, até cliente nossa, a Aline entrou agora. Boa noite, Aline. Essa live geralmente costuma ficar no story. Então dá para você assistir. Nós falamos sobre como pagar dívidas, demos algumas dicas, orientações, tá? Então vocês podem de repente estar assistindo, porque fica por 24 horas. Isso aí, gente. Pastor, foi um prazer estar com o senhor. Pastor Félix. Amém. Amém. Eu vou estar agradecendo a Deus, eu não fiz isso no início. Quero fazer agora com vocês. Posso? Pode. Com certeza, deve. Pai, obrigado a Deus por essa noite. Te agradeço pela vida do Dr. Diogo, doutora Denise, por sua família, Deus, pelo seu escritório, a representatividade que eles têm. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e dando a iluminação que eles necessitam do alto, Pai, que é o Senhor, Pai. Abençoe também aqueles que nos deram audiência e que as dúvidas tenham sido sanadas, Pai. Nos dê uma semana abençoadíssimo, Senhor. Amanhã, sexta-feira, no sábado e na próxima semana tenhamos melhores notícias do que tivemos nessa semana. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, pastor. Pastor, e fica aí aberto se caso o senhor quiser fazer uma outra live conosco. Estamos a postos. Tá bom? Com certeza. Esses dias alguém me perguntou sobre a pessoa foi demitida e ela não recebeu os 40%. Parece que tem uma lei, não precisa falar agora não, doutores. Tem uma lei que se a pessoa disser que é pandemia ou entrou em falência, o patrão não é obrigado a pagar todos os direitos. Eu vi alguma coisa assim. Infelizmente, é verídico. Infelizmente está assim, está sendo prejuízo para os dois lados. Mas assim, está resguardado o emprego. Porque está resguardado para resguardar também aqueles que ainda estão. Não pode mandar embora, mas tem entendeu? uma medida provisória que está falando justamente da proibição de dispensa. Sim, mas também tem a questão dos 40% ser pago a metade. É, isso aí. Tentando equilibrar aí a questão entre empregador e empregado. Ser pago a metade. Infelizmente tem. Assim, a questão de hoje da justiça, né? Ser pago a metade. Assim, eu até tive esse final de semana um simpósio falando sobre justiça do trabalho, que é um tema polêmico, que é onde também está sendo discutida a condição de não fechar, assim, de voltar a funcionar. Por quê? Porque é uma justiça especial, né? O funcionário, o reclamante, em tese, ele é aquele que foi mandado embora, e ele já vai sofrendo, porque ele tem que arcar com um advogado e já vai receber um valor menor. Mas isso aí é um outro tema. Mas por conta da pandemia, realmente assim, os valores vai ser pago a metade, infelizmente. Então, a próxima que a gente marcar, depois a gente vai agendar, a gente marca. E a metade, pastor, ainda pedindo a Deus para a empresa ter dinheiro para pagar. Porque tem empresas que, assim, estão mandando embora e nem tem valor para honrar. E como que o empregado faz para correr atrás? Está tudo fechado. Isso aí. Então, vamos marcar então a próxima. A gente vai se falando. E aí, conforme a agenda de vocês, que é mais ciosa, a minha é ociosa. De vocês, ciosa do que a minha. Que a de vocês é a correria, eu sei, eu vi, até os vídeos também. E aí a gente vai marcar e de repente esse seja o tema. Nós temos, assim, mais de um canal. O Diogo é apaixonado por filmes, séries. Então o Diogo tem um canal de nerd também. O Diogo tem um canal de nerdice.
Nerdices e Afins, e eu tenho um canal motivacional a pedidos, né? Devido à minha trajetória a pedidos, eu tenho um canal motivacional, que na realidade foi até a área motivacional que fez com que atraísse vários seguidores no meu Insta, eu chegasse a 10 mil seguidores. Legal, legal. Então eu vou pedir, me manda o link pelo zap dos dois e vou entrar no grupo Neves e Teixeira, eu acho que eu já estou inscrito, mas vou dar uma conferida. Obrigado, tá, pelo carinho de vocês, tá? Falo para todos, mais uma vez, aqueles que não tiveram condições de estar assistindo, pode assistir a live, onde tem todas as dúvidas com relação a Light, com relação a colégio, pagamento, como pagar suas dívidas. Tá bom? Aí eu vou falar para vocês igual eu falo no meu canal. Então, um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Forte Tchau, abraço pastor. no Até coração. lá. Tchau, meu pastor. Paz, meu amigo. Paz. Paz, querido. Não esqueça de dar a sua curtida, se inscreve e aperte o sininho para as atualizações do canal.